Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje nós estaremos com a nossa última aula sobre capacitores nessa primeira etapa do curso, falando sobre aspectos físicos e construtivos desses componentes. Além disso, eu vou responder uma curiosidade de muitos inscritos que é por que quando a gente inverte a polaridade de certos tipos de capacitores, esse elemento ele explode ou ele se deteriora? E como é que ocorre isso? Explicando o princípio de funcionamento do próprio elemento. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Antes de eu dar prosseguimento à pergunta inicial dessa aula, a gente vai ter uma visão geral sobre os elementos capacitores de um ponto prático. Então perceba, existem diversos tipos de capacitores, como você pode ver aqui na imagem, lembrando que eles são bipolos, mas também há os tipos ajustáveis, assim como havia nos resistores. Então pode haver capacitores com 3 terminais, sendo que na verdade, 2 deles são um terminal de positivo e negativo, e o do meio seria um intermediário, um valor intermediário de ajuste. Mas a maioria das vezes você vai ver os elementos capacitivos como sendo apenas de 2 terminais, tá? Existem diversos tipos, tá? Existem de plástico, existem de cerâmica, existem de papel, existem metálicos. E aí, para cada um deles, como você pode ver, ó, há uma nomenclatura diferente, há um código. Alguns vão ser por letras, outros vão dar específico sobre a placa dele, ó, especificando valores de tensão, capacitância, como você pode ver. Outros vão atuar com cor, outros vão atuar com simbologia. Então, compensa para cada tipo de capacitor você pegar e verificar qual que é o código dele. Os principais tipos são os de poliéster, de tântalo, os cerâmicos e os eletrolíticos. Mas existem outros, tá bom? Então, essa parte eu não vou explicar como eu expliquei o código de cores de resistores, porque vocês mesmos viram que lá o código de cores de resistores, ele era para um tipo específico que a gente usava mais. Nos capacitores, a gente vai ter um pequeno problema, porque existem diversos fabricantes que usam diversos tipos de simbologias, tá? Então é ainda mais diversificado do que o dos próprios resistores. Mas normalmente vai aparecer o quê? Vai aparecer no próprio invólucro do capacitor a capacitância dele e a tensão máxima de operação, tá? Principalmente para os tipos eletrolíticos, que são os mais utilizados. Os capacitores, a gente sabe que existem 2 tipos, os polarizados e os não polarizados. Bem, vamos voltar à construção física desse elemento. Lembra que um capacitor ele nada mais é do que um conjunto de 2 placas paralelas com um meio isolante, ou também chamado de dielétrico. Perceba que eu posso aplicar tensão num sentido, a maior potencial num sentido e o menor potencial num outro sentido, ou eu posso inverter esse sentido de tensão, fazer menos, mais. Os capacitores não polarizados, para ele, tanto faz quanto fez, não faz diferença você inverter o sentido da tensão. Porém, os capacitores polarizados, eles podem sofrer um processo de destruição interna, só pelo fato de você inverter essa tensão. E eu vou entrar em detalhes mais para frente. Lembrando que o capacitor, a forma mais comum dele, praticamente, é a forma de rolo, mas há outros modos também, só que o mais comum é o de rolo. Porque você vai ter uma folha aqui de papel, de metal, de algum material, você vai ter um meio isolante, que é essa outra folha, e você vai ter uma outra terceira folha que é do mesmo material inicial. Essas 2 folhas, elas são condutoras ou elas permitem um certo armazenamento momentâneo de cargas por efeito eletrostático, e a folha do meio, que seria o dielétrico, ela impede que haja uma circulação de corrente de uma folha para outra, ocasionando um curto. Então, você pega essas 2 placas paralelas, que são essas folhas, entre elas faz um sanduíche com o dielétrico e enrola isso para diminuir o espaço ocupado e aumentar a área de seção. Perceba que a folha, quando ela é enrolada, você aumenta a área, então você aumenta a área, você aumenta a capacitância, ao mesmo tempo que você diminui o tamanho físico do componente. Tá? Existem outros modelos, outras formas de fazer, só que essa é a mais básica, ok? Tanto para polarizado como não polarizado. Aqui eu estou com a simbologia. Quando o capacitor ele não é polarizado, ou seja, tanto faz como fez o sentido da tensão que você aplica nas placas dele, ele vai possuir essa simbologia aqui, ó, de placas paralelas sem nenhuma indicação, tá bom? Quando você tem um capacitor polarizado, por sua vez, ele vai indicar qual terminal, ó, tem que ir o polo positivo da sua fonte ou qual que seria o maior nível de tensão, ok? Então, por exemplo, se aqui fosse 10 volts, aqui desse outro lado ele tem que ser 5, por exemplo, tá? Ele tem que ser um nível de tensão menor do que o outro lado, ok? E você não pode inverter esse nível de tensão, senão você vai destruir o seu componente.
E existem os capacitores variáveis. Os capacitores variáveis vão seguir a mesma simbologia dos outros dois, só que eles vão adicionar uma seta, tá? Se fosse um capacitor polarizado variável, ele ia ter uma seta aqui. Nesse caso, a gente vê que é um não polarizado variável, ok? Dada essa explicação, então a gente vai entender agora como é que funciona um capacitor polarizado, em especial os eletrolíticos. Existem diversos tipos de tecnologias para desenvolver um capacitor polarizado, porém, os eletrolíticos eles são os mais comuns e a minha explicação vai se pautar neles, porque também vai, de certa forma, abranger o que seria o fenômeno que ocorre em outros polarizados, ok? Então, o que acontece na prática? Deixa eu desenhar para vocês. Os capacitores eletrolíticos, na prática, eles são compostos de duas folhas ou placas, né, paralelas entre si, né, no qual dentro há um material isolante ou dielétrico. Essas placas elas são feitas de alumínio, ok? E tem uma diferença, porque esse dielétrico aqui no meio, ele é composto de óxido de alumínio. Então, o que o fabricante faz? Ele pega uma dessas placas de alumínio, aqui vai o polo positivo, e por meio de eletrólise, ele faz o quê? Óxido de alumínio. Então, a gente olhando essa simbologia, parece que são coisas separadas, mas na prática, tanto a placa positiva quanto o óxido de alumínio, que é um dielétrico, ou seja, é um material isolante, só que é uma camada muito, muito, muito fina de um óxido que ocorre por processo de eletrólise, e a gente chama isso de anodização. Na verdade, se torna tudo uma mesma coisa aqui, então é como se fosse um único grande bloco, se você olhasse assim de longe. Só que aí você vai ver que tem uma camadinha aqui, ó, muito, muito, muito fina, tá? No desenho eu tô ampliando pra caramba para desenhar aqui o que eu tô rachurando. Essa camadinha muito fino, ela é o nosso Al2O3, ou o nosso óxido de alumínio. Enquanto que aqui a outra parte que eu não rachurei, ela é apenas o que? O alumínio, tá? E o que acontece? Esse alumínio ele é condutor, porém esse óxido de alumínio ele é isolante. E do outro lado, na outra placa de alumínio, você vai ter também uma pequena camadinha aqui, mas não de óxido de alumínio, mas de um outro material que ele também é isolante, apenas para evitar eventuais fugas normais de corrente, tá? Para não deteriorar essa camada de óxido, e que ele vai ser embebido por algum tipo de eletrólito. O que é o eletrólito? O eletrólito ele é algum tipo de ácido, normalmente, que melhora a permissividade elétrica do meio. Lembra-se que a permissividade elétrica, dada pela letra E, ela vai ser a permissividade do vácuo vezes a permissividade específica do seu material. E na fórmula da capacitância, eu tinha aqui a capacitância igual a permissividade multiplicado pela área sobre a distância entre as placas. Ok? Então, você aumentando essa permissividade, que graças a esse conjunto eletrólito mais óxido de alumínio, eleva-se muito, tá? Então você consegue gerar valores de capacitância muito maiores com um espaço menor, ou seja, um componente menor. Ele vai melhorar essa permissividade. E do outro lado, você vai ter essa outra placa de alumínio não anodizado, ou seja, alumínio normal, que vai fazer o papel do polo negativo. Então você vai acumular cargas por esses dois condutores de alumínio, só que um deles, que vai ao polo positivo, ele possui uma pequena camada de óxido de alumínio que ela é isolante. Então não vai haver circulação de corrente. E para melhorar a permissividade do meio, tudo isso aqui é embebido numa solução eletrolítica que melhora a permissividade desse meio e também ajuda na isolação, evitando que fugas de corrente ocorram. Aí acontece, você vai lá e inverte a polaridade. Então aqui passa a ser mais e aqui passa a ser menos. Invertendo-se a polaridade, o que acontece? Você vai, na verdade, estar jogando uma carga positiva, que você vai estar enviando os elétrons, se a gente for falar do termo real de corrente, você vai estar enviando os elétrons para cá, e você vai estar fazendo um processo de anodização nessa placa que não é tratada. Esse processo, por sua vez, ele gera calor, e, por sua vez, calor suficiente para passar do estado líquido para o estado gasoso. O quê? Esse eletrólito aqui, que é um ácido, que acelera ainda mais esse processo de anodização. Dessa forma, o que vai acontecer? Você gera gases que expandem e explodem o seu capacitor. Ao mesmo tempo, esse processo de aumento da temperatura que gera esses gases também vai fazer com que haja uma deterioração dessa camada aqui desse outro lado de óxido, que é extremamente fina, e por sua vez uma corrente elétrica vai surgir tanto pela diferença de potencial como também pelo efeito de aquecimento, ok? Uma corrente elétrica provindo principalmente do que? Do aquecimento e movimentação
dos elétrons que estavam antes presos a essa ligação química. Então, olha que interessante, ocorre dois processos simultâneos que causam a destruição do seu capacitor. Um, pelo aumento do fluxo de corrente aqui interno devido ao aumento da temperatura, e dois, a destruição do seu próprio equipamento devido à expansão dele por passar do estado líquido para gasoso em detrimento do quê? Do processo químico que gerou toda essa temperatura e mexeu no eletrólito. Além de você fazer um processo forçado aqui de eletrólise numa das placas, você acaba também deteriorando o seu eletrólito. Por isso que ele acaba expandindo em forma gasosa e explode o componente, tá? Então, essa é a explicação do porquê quando você inverte a polaridade de capacitores polarizados, normalmente eletrolíticos, ocorre isso. Outros modelos podem ser outros processos químicos, mas de forma geral, é mais ou menos isso que acontece para todos os modelos, tá bom? Então, capacitores que eles não são polarizados, eles vão ser de materiais não condutores e que não formam óxido, ou não formam nenhuma reação química que vai gerar calor. Então, por exemplo, você pode ter duas folhas de papel, aqui nesse caso, imbuídas no mesmo meio eletrolítico. Só que o papel, por sua vez, ele não vai gerar nenhuma reação química, já que é um composto orgânico. Então, nesse caso, não havendo processo de eletrólise, não há aquecimento. Não havendo aquecimento, não há expansão da forma... Não há transformação da forma líquida para gasosa, não há expansão do meu invólucro e com isso explode. E também não há transferência de elétrons devido a esse aquecimento, ok? Então não aumenta a corrente elétrica final internamente sobre o meu elemento. Então, capacitores não polarizados, eles podem sofrer o quê? Inversão de polaridade, tanto que eles são muito utilizados em corrente alternada. Enquanto que os capacitores polarizados, eles, por não suportarem essa inversão de polaridade, na verdade até sofrem uma pequena inversão, podem até sofrer, mas é na casa de milivolts, então não compensa. Eles não podem ser utilizados em corrente alternada, e apenas em corrente contínua, tá bom? Aí, agora dando prosseguimento à aula, vamos falar um pouquinho sobre testes em capacitores. Assim como a gente tinha o ohmímetro para medir a resistência de resistores, os capacitores a gente precisa do capacímetro, que ele vai possuir o mesmo princípio de funcionamento do ohmímetro, em que você vai pegar os terminais do seu capacitor, então você teria um capacitor aqui, você pega os terminais dele e liga ao equipamento de medição, tá? Se ele for polarizado, vai ter o terminal positivo e negativo indicado. Se ele não for polarizado, tanto faz. E aí ele vai te dar a capacitância. O que o capacímetro ele faz? Na verdade, ele faz um circuito RC, em que ele vai analisar a carga do seu capacitor e com isso ele vai ver a tensão máxima que esse equipamento insere no seu capacitor e quanto tempo demorou para chegar nessa tensão máxima. Lembrando que, sabendo qual que é a capacitância do meu elemento, sabendo qual que é a resistência interna desse meu equipamento, e, dado a tensão máxima com o tempo, eu consigo, pela fórmula do tal, calcular essa capacitância. Então, se tal é igual a RC, e, lembrando das aulas passadas, que 5 vezes RC, que é igual a 5 tal, é igual ao tempo máximo de carga, por exemplo, ou pode ser de descarga, então eu vou obter, isolando a equação, que a minha capacitância ela vai ser o meu tempo para ocorrer a carga máxima, sobre 5 vezes a resistência interna do equipamento. Então o próprio equipamento faz esse cálculo para você. Só que se você não tiver ele, você pode montar um circuitinho RC simples e a partir disso calcular. Então você vai pegar aqui o valor de resistência conhecido, você vai ligar a fonte e vai ver quanto tempo demora até carregar, ou seja, o valor do capacitor atingir o valor da fonte. Basta substituir na equação que você acha o valor da capacitância, ok? Atenção, fazer o cálculo de capacitância curto-circuitando os terminais diretamente inserindo corrente ou tensão nele não é adequado. Por quê? Porque inicialmente o capacitor se comporta como um curto-circuito. Então ele vai ter uma alta corrente passando por ele e, voltando no slide anterior, pode ocorrer o quê? O rompimento dessa camada de óxido aqui ou então até mesmo de qualquer meio dielétrico aqui no meio. Pode acontecer um furo. Lembrando que a gente está trabalhando em escala de micrômetros ou até menores. Então, qualquer corrente elétrica ali pode desestabilizar a ligação química ou qual seja o material e com isso realmente corroer e ferrar com o nosso componente, tá bom? Então, para um capacitor, de maneira geral, a gente tem que prestar atenção nos seguintes parâmetros de projeto: tensão e capacitância. Só que, em alguns casos, é necessário também verificar a frequência máxima. Então, a tensão máxima, ela vai ser a tensão com que o seu capacitor ele vai suportar, lembrando que essa tensão máxima, ela é a da sua fonte. Em corrente alternada, como a gente vai ver, há a tensão de pico da sua senoide ou a de vale. Normalmente elas são simétricas, ok?
você vai pegar essa maior tensão de pico e essa tensão máxima aqui de pico, ela vai ser a sua tensão máxima do seu capacitor. E não a tensão média, ok? Mas isso a gente vai ver ainda em corrente alternada. Em corrente contínua, como a tensão média é o próprio valor da tensão normal ou da corrente, então você vai utilizar aquele valor da fonte normal, tá bom? A gente só tem que tomar cuidado com isso, com valores de pico que podem surgir, ok? A capacitância vai ser o valor máximo de capacitância do seu projeto. Então você não vai pegar um capacitor menor do que foi projetado, tá? E também você não vai ficar superdimensionando ele. E a frequência, ela tem um fenômeno bem interessante, que é o seguinte. Esse gráfico aqui eu vou fazer um esboço do que seria a nossa capacitância pela nossa frequência. A frequência é a tanto de vezes, por exemplo, que o nosso circuito ele é chaveado, ou seja, liga e desliga. Fazendo uma analogia, se você tivesse uma chave e você ficasse toda vez ligando e desligando ela, a quantidade de vezes que você faz isso por segundo seria dado em hertz, que é a nossa frequência, ou quantas vezes você ligou e desligou o circuito por um intervalo de tempo fixo, ok? Então, a frequência no nosso capacitor, como a gente vai ver em corrente alternada, mas eu já estou adiantando, faz com que a capacitância ela vá caindo, tá? Eu tô abusando na curva, tá? Não é tanto, mas ela vai caindo até um ponto em que há um retrocesso. Então, assim, ela para de cair, ela começa a crescer, e aí chega uma frequência máxima que o seu capacitor ele morre praticamente, ele para de responder. Na maioria dos projetos, essa frequência aqui, ó, até o mínimo que esse vale, dependendo do seu capacitor, ele pode sofrer uma curva muito abrupta, quase chegando a ser nula e depois retornando. Só que essa frequência aqui ela é muito alta, a gente já está chegando na ordem de megahertz. Os capacitores eletrolíticos ou de grande capacitância, comparado a outros tipos, eles normalmente operam em baixa frequência, ou seja, a capacitância deles diminui, mas não tanto. Já para outros tipos de capacitores de menor capacitância, como por exemplo os de poliéster e etc., eles podem atuar também na de baixa frequência, só que eles atuam também na de alta frequência. E essa curva aqui, ela é menos acentuada, ela é mais retinha. Então você não vê uma queda tão grande da capacitância com o aumento da frequência, ok? Eu vou explicar para vocês uma coisa interessante que aconteceu numa prática minha de laboratório. Eu tinha um circuitinho básico composto de uma fonte em corrente contínua, um resistorzinho e um capacitor. Aí a fonte era com um sinal quadrado. Então eu vou redesenhar aqui para vocês. Esse gráfico aqui era da capacitância em relação à frequência. Vamos mudar aqui o gráfico agora. Eu tinha aqui nessa minha prática, eu estava analisando a tensão em relação à frequência sobre o meu capacitor. Então o sinal da minha fonte ele era um sinal quadrado, então, ora, ele estava em nível lógico alto, num valor, se eu não me engano, acho que era de 5 volts, e ora, ele ficava um tempo e depois ele caía para nível lógico baixo, ou seja, 0 volts. E aí, depois de um tempo, ele repetia o processo. Esse tempo, essa frequência entre nível lógico alto e nível lógico baixo, era suficiente para carregar e descarregar o meu capacitor. Então, o que eu via? Eu via que ele carregava aqui durante esse tempo, até atingir o valor máximo, e depois ele descarregava. Olha que interessante. Porém, a partir de uma determinada frequência, o que começou a acontecer? Começou a acontecer de a tensão sobre o meu capacitor ficar com uma curva muito parecida com a própria da fonte, de um sinal quadrado. E eu falei, opa, mas tem alguma coisa errada. Ele não está mais nessa curva exponencial bonitinho. Ele está com o mesmo sinal da fonte, é como se o meu capacitor não existisse. E por que ele estava tendo esse comportamento? Porque eu estava usando um capacitor eletrolítico em alta frequência, eu já estava trabalhando quase em ordem de megahertz. O meu capacitor ele parou de responder. Não dá tempo dele armazenar aqui a carga, acumular ela, suficiente para começar o processo de carga ou de descarga. Então, como essa frequência de chaveamento era muito rápida, o meu capacitor praticamente não atuava. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a frequência também faz parte fundamental dos nossos projetos em relação a capacitores. Coisa que em resistores, normalmente, não é pré-requisito, ok? Além disso, a gente tem que tomar cuidado com valores limites de corrente para sistemas de alta potência, tá? E também com relação à temperatura, pois alguns capacitores podem se deteriorar a alta temperatura, como eu mostrei, e também não operar a baixas temperaturas, tá bom? Bem, a aula por hoje era isso, explicando sobre esses aspectos e dicas práticas. Eu espero que isso ajude vocês em seus projetos. Siga a nossa página no Facebook, se curtiu as aulas, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e os vejo na próxima. Até mais!